Fala, meu povo! Bisu do Ledu! Estamos de volta! Estamos de volta hoje com a nossa playlist de matemática financeira, onde a gente vai falar um pouquinho de juros compostos, mas com taxas variáveis. Como assim, Ledu? Ao invés de a gente calcular, né, como a gente já fez em aula anterior, o juro composto como sendo lá um montante, que é capital, que multiplica 1 mais i elevado a n, onde a taxa é sempre constante, né? É juros sobre juros, mas com a mesma taxa. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as taxas de juros variáveis. Então, vamos ver como é que a gente faria para calcular ou para resolver um problema nesse estilo. Vamos pegar já um exemplo onde um investidor aplicou R$8.000 num fundo de investimento por 3 meses. E no primeiro mês o fundo rendeu 1,2%, no segundo mês ele rendeu 1,7% e no terceiro mês rendeu 1,5%. Eu quero saber qual o montante final no final desses 3 meses. Mas se a gente começar a resolver esse problema, é importante, né? Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho ou deixe o seu dislike, não tem problema, caso você não goste. Mas é importante mesmo, fique com a gente até o final do vídeo e lá no final, deixe seu comentário, coloque lá o que você entendeu, o que você não entendeu, se você gostou ou não gostou, alguma crítica, alguma sugestão e realmente aquilo que realmente possa te ajudar aí nesse processo de ensino-aprendizagem, tá ok? Então vamos lá. Edu, como é que a gente resolve esse problema? Vamos pensar assim, ó. Existe um capital, certo? Que vai ser aplicado. Nós não sabemos quanto é esse capital? Sabemos. Olha lá, R$8.000. Então nós vamos pegar, no momento zero, vamos pegar R$8.000 e vamos fazer uma aplicação a juro composto, certo? Por que juro composto? Porque nós vamos estar fazendo juros sobre juros. A regra seria o seguinte: se no primeiro mês rendeu 1,2, o que a gente teria que fazer? Pegar o valor do capital, aplicar a ele 1,2. Mas como que a gente faz essa aplicação no 1,2? Lembra que a gente faz a multiplicação pelo fator, ou seja, 1 mais a taxa, né? E no juro composto, que era simplesmente taxa constante, era 1 mais i, 1 mais i, 1 mais i, então elevado a n. Só que aqui nós vamos ter, ó, 1 mais i, 1, aqui vai ser 1 mais i, que é uma segunda taxa, e aqui vai ser 1 mais i, 3, que seria uma terceira taxa. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? Para a gente calcular o nosso montante, ou seja, o final lá, o dinheiro lá no final, quanto a gente vai ter, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar o nosso capital e vamos multiplicar pela taxa. Olha lá, 1 mais a taxa 1, que multiplica 1 mais a taxa 2, que multiplica 1 mais a taxa 3. Correto? Edu, e se tivesse mais períodos? Se tivesse mais períodos, eu continuaria multiplicando até chegar na última taxa lá, que a gente vai chamar de IN. E quando a gente faz essa multiplicação de todas as taxas pelo capital, nós temos o montante. Então isso aqui, ó, é uma formulinha geral para a gente calcular o montante de juro composto quando a gente tem taxa variável. O que mudou em relação à nossa fórmula normal dos juros compostos? Em vez de ser 1 mais i elevado a n, é 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, só que esses i's são diferentes. Então, no nosso caso aqui, como ficaria o nosso montante? Ó, capital, 8.000. Qual a primeira taxa? A primeira taxa é 1,2. Então, a nossa taxa seria 0,012. 1 mais a segunda taxa aqui agora é 1,7, então ficaria 0,017. E 1 mais a terceira taxa aqui é de 1,5, então ficaria 0,15. Se nós multiplicarmos essas taxas, né, esses fatores, vezes o capital, temos um montante. Agora, observe que nós já vimos em aula anterior, quando a gente multiplica esses fatores aqui, nós estamos acumulando taxa. Então, a taxa do período, você vai ver que não é 1,2 mais 1,5 mais 1,7. Ó, se eu pegar 1,2, somar com 1,5 e somar com 1,7, 7, 7, 14, vai 1, isso aqui daria 4,4% no período se eu estivesse somando. Só que isso aqui está errado. Você vai verificar que a taxa mesmo é a multiplicação disso aqui, ó, desses valores dos fatores. Então, quanto que vai dar o nosso montante? Vai ser 8.000 que multiplica. Esse 1 mais aqui é a mesma coisa que 1,012.
vezes 1,017 vezes 1,015. Ó. Essas taxas, vou até colocar entre parênteses aqui para chamar a atenção, essas taxas, quando eu multiplicar pelo montante, pelo capital de 8 mil, eu vou ter a taxa acumulada no período e o montante final. Perceba então que a multiplicação dessas taxas, ou seja, 1.012, 1.017, 1.015, vai dar 1.0446, né? Que multiplicado por 8 mil me daria um montante de 8.357,14, ou seja, os juros do período foi R$ 357,14. Só para destacar, essa taxa aqui, ó, lembra que eu somei e deu 4,4? Observe que essa taxa, se eu pegar 1 e subtrair 1,0446 aqui, ó, né, se a gente pegar e tirar 1, isso dá 0,446, e multiplicado por 100 daria 4,46. Nossa, Ledu, mas é muito próximo. Não, senhor. Ele não é próximo, não. Isso aqui dá uma diferença absurda. Em termos absolutos, 4,4, 4,46, pode falar que até é igual. Já não é, porque se eu fosse aproximar, seria 4,5. Mas deixando dessa maneira e aplicando em cima de de um valor, 8 mil, 10 mil, 1 milhão, você vai ver que essa diferencinha ali de 0,06, né, ela é substancial, ainda mais percentual, vem a gente falando. Tá? Então, a gente não soma a taxa, a gente multiplica os fatores, subtrai 1 e aí a gente tem aqui o valor da taxa acumulada no período. Então, isso aqui foi o valor da taxa nesses 3 meses, seria a taxa equivalente ou a taxa acumulada, vezes o nosso capital, dando o montante aqui no final desse período de 3 meses. Vamos tentar entender então e aplicar essa formulinha que a gente viu agora aí do montante com taxa de juros que é variável, né? 3 meses consecutivos, um fundo de ações rendeu 4%, menos 2% e menos 6%. Qual o montante obtido ao final desses 3 meses, sabendo que a gente aplicou um valor inicial de R$14 mil? Perceba o seguinte, o que significa esse menos 2%? Quer dizer que houve um decréscimo, né? Ao invés de um aumento, houve um decréscimo. E aí, a taxa que a gente vai trabalhar aqui é o fator de desconto, né? Observe, o nosso montante vai ser o capital, a gente vai pegar aqui 14 mil, e aí nós vamos pegar, essa taxa é positiva, 4%, então a gente vai somar 1 mais 0,04. Porém, no próximo mês, a taxa é negativa, então a gente vai subtrair, ou seja, 1 menos 0,2. E no terceiro mês também deu um rendimento negativo, então nós vamos fazer 1 menos, que é mais com menos a menos, né? 0,06. Essa multiplicação aqui vai me dar a taxa acumulada no período. E quando a gente multiplicar esse valor por 14, nós vamos ter então qual vai ser o montante final. Ok? Então nós vamos pegar agora e vamos fazer isso aqui, ó. Isso vai dar 1,04 vezes. Observe, isso aqui é 2%. Para chegar em 100, isso aqui é 0,98. E aqui vai dar 0,94. Tá? Então vou colocar entre parênteses aqui, só para chamar a atenção que essas são as taxas que estão nos seus fatores. Multiplicando isso aqui, nós temos 0,958048, certo? Vezes 14 mil, isso dá dando um rendimento que gerou um montante de 13.412,67. Fala, meu Deus, eu apliquei 14 mil e tirei 13.400? Sim, por quê? Porque o fundo de ação ele teve um rendimento positivo de 4, mas na sequência ele teve 2 quedas, ou seja, você perdeu dinheiro. Quanto que nós perdemos de dinheiro, né? Observe que 0,95 foi o fator de desconto. Então, quanto que falta para chegar em 1? Falta 0,04. Então, percentualmente falando, houve uma perda de 4,19%. Então, o seu dinheiro de 14 mil, dentro desse fundo, né, aplicado nessa composição de rendimento, teve uma perda aí de 4,19%. Uma outra situação, ó, 4 meses sucessivos, você aplica um dinheiro, vamos colocar um capital C aí, num fundo de ação que vai render 1,2 no primeiro, menos 1,5, menos 1,5 e depois 2% nesse período ao mês. Qual vai ser a taxa acumulada? Percebe que a taxa acumulada aqui, né, o montante
É o capital que multiplica as taxas, não é isso? 1 mais I1 vezes 1 mais I2 vezes 1 mais I3 vezes 1 mais I4, certo? São 4 meses, quadrimestre. Essa multiplicação de fatores, ela vai me dar a taxa acumulada. Então, eu não preciso aqui trabalhar com montante no meu capital. É só resolver a taxa acumulada, ignorando essa parte, ou seja, qual que vai ser, então, a taxa que a gente vai chamar aqui de a taxa acumulada? Vai ser 1 mais. Primeiro mês é 0,012, correto? No segundo mês é 1 mais, só que aqui é menos. Então, vai ser 1 mais, que vira menos, né? Porque aqui é negativo, 0,015. Eu poderia, inclusive, ó, como tem 2 meses aqui, eu posso escrever assim, ó, ao quadrado. Ele está igual, né? 1 menos 0,15, 1 menos 0,15. Eu posso trabalhar isso ao quadrado, só para escrever menor. E aqui seria 1 mais a taxa de 2%. Então, a taxa acumulada nesse período aí é só fazer essa multiplicação, tá ok? Então, perceba. Fazendo essa multiplicação de 1,012, aqui vai ficar 0,985 vezes 0,985 vezes 1,02. Isso deu 1,015. Como eu quero a taxa acumulada, nós vamos subtrair 1 e vamos multiplicar isso aqui por 100. Então, a nossa taxa acumulada no quadrimestre vai ser 0,015 vezes 100. Então, eu vou andar a casa 2 vírgulas aqui, então ficaria 0,15% ao quadrimestre. Ó. Observe, então, que apesar das quedas que teve, né, de 2 períodos, aí, 2 meses, que houve um rendimento negativo, o 1,2% e o 2% ainda permitiu que no final do quadrimestre, se você pegar o seu capital e multiplicar por 0,015, ou seja, pelo fator, né, 1,015, você tem o seu montante que ainda vai ser um valor positivo. Tá? Então você esperou 4 meses para ter aí um rendimento, uma taxa acumulada de 0,15% no quadrimestre. Então, pessoal, com relação aí, né, à taxa de juros compostos, taxas variáveis, o que eu queria apresentar para vocês era essa ideia. Eu espero que você tenha entendido, né, essa relação de multiplicar os fatores, seja ele fator positivo ou fator negativo, ou seja, eu tenho fator de aumento ou fator de desconto. Agradeço por você ter ficado com a gente até aqui agora. A nossa aulinha hoje foi curta mesmo, o objetivo não era trabalhar muito esse conceito. Nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho do valor atual ou valor presente, né? Como que a gente traz um valor futuro a valor presente, descontando taxa. Eu espero que você esteja com a gente nessa próxima aula, tá bom? Por hora, muito obrigado. Agradeço que você aí já está inscrito no nosso canal e se não está, inscreva-se. Ative o sininho e não esqueça de deixar seu like ou dislike, que é importante pra gente, mas principalmente o seu comentário. Não esqueça dele, interaja. E se possível também compartilhe, né? Compartilhe essa aula com outras pessoas, seus amigos, até seus inimigos, para que a gente possa aí elucidar a matemática cada vez mais, tornando ela mais viável para todos, tá bom? Muito obrigado mesmo por você estar aqui. Aquele forte abraço, porque Bizu do Ledu está sempre com você. Tchau! Nossa, deparei com o exercício, tá difícil de resolver, não sei o que fazer. Ledu, o que eu faço? Canequinha, Bizu do Ledu, coloca a aguinha nela e ó, seus problemas acabaram! Bizu do Ledu! Lembre-se, essa vaga é minha! Bizu do Ledu! Momento propaganda, é ou não é?